Muito bem, então agora consegui ver uma solução para passar o vídeo a partir do minuto 32. Então vamos lá. Depois de termos visto um pouquinho sobre como que esta prática dos sacrifícios e ofertas, elas aconteciam nos povos circundantes ali a Israel e povos que existem de um modo muito anterior ao próprio Israel, vamos agora entender como que essa prática dos sacrifícios e ofertas se aplicou ao povo da aliança, ao povo de Israel e segundo aquilo que nós temos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos entender isso agora. Bem, a prática religiosa dos sacrifícios em Israel transmitia a ideia da aproximação a Deus. Ou seja, o indivíduo que trazia sua oferta, o seu sacrifício, ele queria se aproximar do Eterno. A oferta nesse sentido era um presente que o ofertante fazia a Deus e que tinha que ter o caráter de santidade. E nós vamos ver isso registrado lá em Êxodo 28, versículo 38. Tudo quanto era oferecido no altar tinha de ser de propriedade do ofertante. Ninguém poderia ofertar aquilo que não lhe pertencia. E nós vamos ver isso lá em Levítico 1, versículo 2. Em contraste com os costumes da Mesopotâmia, onde se dizia que os deuses comiam os manjares oferecidos, acerca do Deus de Israel é dito que ele se satisfazia com o odor, com o cheiro daqueles sacrifícios. A ideia é diferente. Enquanto na Mesopotâmia as divindades comem dos sacrifícios que são apresentados, em Israel não. O Deus de Israel sente o odor, sente o aroma, pudesse subir às suas narinas como um cheiro suave. Os sacerdotes eles tinham de consumir certas porções em algum lugar sagrado, ou seja, os sacerdotes tinham legitimidade de se alimentar daquilo que era apresentado no altar pelos israelitas. E algumas vezes os ofertantes podiam participar da oferta, levando parte do animal para casa para uma refeição comunal, uma refeição de comunhão. Os regulamentos levíticos insistiam que os animais oferecidos tinham de ser sem defeito e tinham de ter mais de 8 dias de vida. E nós vamos entender essas descrições de como que deveria ser apresentado esses sacrifícios se lemos o texto Levítico 22, de 17 a 30. Embora houvessem libações de vinho e ofertas de cereais, os sacrifícios mais importantes eram os de animais. A perda da vida da vítima era um fator crucial em quase todos os sacrifícios. Por quê? Porque na mentalidade bíblica israelita, os sacrifícios são uma expressão da expiação que o indivíduo faz pelos seus pecados e iniquidades. A vida que estava sendo perdida era indicada pela extração do sangue do animal. Por esse motivo, os israelitas eles eram proibidos de ingerir sangue, porque na mentalidade religiosa israelita ou na mentalidade religiosa hebraica, a vida está no sangue. É o que nós vamos ver lá em Levítico 17:11 ou em Deuteronômio 12:16 e 23. Por exemplo, lá em Levítico 17:11 diz: pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Agora veja, em todos os sacrifícios, mesmo naqueles que não tinham natureza expiatória, porque é fato que haviam sacrifícios que não tinham esta conotação. Porém, mesmo nesses sacrifícios, a cuidadosa atenção dada ao sangue indicava que o princípio de expiação pelo sangue não se fazia ausente em nenhum tipo de sacrifício. Os sacrifícios expressavam este conceito de expiação de culpa, expiação de pecados. A ideia
era que o pecado do ofertante era apagado, ficando assim derrubada a barreira entre o ofertante e o Deus Santo. Ou seja, o que nós vamos ver no Israel bíblico do Antigo Testamento é que as ofertas apresentadas aproximavam o povo de Deus, eliminando aquela barreira entre a santidade do Altíssimo e a corruptibilidade do povo. Era por meio do sacrifício que o povo podia se aproximar diante de Deus. Certas porções de animais sacrificados, mormente os órgãos internos e o redenho, ou seja, a gordura que cobria esses ossos, sempre eram queimados sobre o altar, porque eles pertenciam a Deus. O couro dos animais geralmente eram dados aos sacerdotes, o que era, portanto, legítimo a eles enquanto oficiantes de todo aquele simbolismo ritual. Agora, quando a gente começa a estudar os tipos de ofertas e sacrifícios que ocorriam nos tempos bíblicos, segundo aquilo que as Escrituras nos mostram, nós vamos perceber algumas categorias, de ofertas e sacrifícios. Por exemplo, no Antigo Testamento, os trechos em que são mencionadas as ofertas podem ser classificados basicamente em duas grandes categorias. A primeira categoria são as ofertas prescritivas, que mostram a maneira correta de oferecer sacrifícios. Portanto, essas ofertas prescritivas estão mais preocupados na maneira pelo qual o indivíduo faz a sua oferenda a Deus. Mas também havia as ofertas descritivas, que mostram ou mostravam o que devia ser oferecido, como e quando. Ou seja, enquanto as prescritivas se detêm às questões da maneira, da forma de proceder, as descritivas vão apresentar toda esta dinâmica. O que deveria ser oferecido, como e quando. Imagine se você pudesse descobrir a origem de tudo. E se a gente começa a analisar as ofertas nos tempos bíblicos, ofertas e sacrifícios nos tempos bíblicos, nós vamos categorizá-la em três grandes blocos: as ofertas expiatórias, as ofertas consagratórias e as ofertas de comunhão. Vamos ver cada uma delas. Dentre as ofertas expiatórias se destacam algumas. Vamos ver lá. Essas ofertas, elas eram eficazes no caso de violações menos sérias contra o 8º e 9º mandamentos, ou no caso de certas infrações rituais. Mas em cada caso, o infrator, aquele que tivesse falhado, errado, tinha de ter consciência da sua responsabilidade, fazendo, portanto, reparações quando as mesmas fossem necessárias. Então, as ofertas expiatórias traziam também junto consigo o conceito de reparação. No caso de pecados mais graves, o perdão só era concedido sob condição de verdadeiro arrependimento, que ia para além da mera formalidade religiosa. Tinha que ter uma expressão sincera de arrependimento por ter desonrado a Deus, por ter desonrado a divindade. E nós vamos ter alguns tipos das ofertas expiatórias. Por exemplo, o primeiro deles é a oferta pelo pecado. Essa oferta pelo pecado, esse sacrifício pelo pecado, tinha em vista a vindicação da lei mediante um sacrifício vicário. Nós vamos ver isso lá em Êxodo 29:14, Levítico 4, de 1 a 35. Todo israelita, todo cidadão comum, ou até mesmo o próprio sumo sacerdote, tinha a obrigação de fazer uma oferta pelo seu pecado ou pela sua condição pecaminosa. Por exemplo, quando uma pessoa ela era pobre, ela não tinha condições de apresentar um cordeiro, ela podia, portanto, apresentar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, por causa da sua pouca condição financeira. A gente vai ver isso lá em Levítico 5:7. Ou ainda, se ela não tivesse recursos nem para os pombinhos ou as rolinhas, ela podia apresentar a 10ª parte de um efa de farinha fina. Então, este tipo de oferenda ele era apresentado por pessoas de uma renda mais baixa, no intuito de fazer uma oferta pelo seu próprio pecado. Vamos ver isso lá em Levítico 5:11 e Hebreus 9:22. Agora, haviam aquelas pessoas que tinham recursos modestos. E para essas pessoas, elas, portanto, deveriam apresentar um sacrifício ao Senhor, uma oferta ao Senhor, uma oferta expiatória, seja por meio de uma cabra ou de uma cordeira,
Nós temos isso registrado lá em Lucas 4, 28 e 32. Mas também algo era destinado aos líderes da comunidade. Se os líderes da comunidade transgredissem e errassem, deveriam apresentar um bode ao Senhor pela expiação dos seus pecados. Nós vamos ver isso narrado lá em Levítico capítulo 4, versículo 22 e 23. E temos ainda o sumo sacerdote e a congregação. E esses apresentavam um novilho diante do Senhor pela sua culpa, pelo seu pecado. Nós temos isso narrado lá em Levítico 4, versículo 3, versículo 13 e 14. Agora, olha que interessante. As ofertas pelo pecado, elas eram feitas em cada uma das festividades religiosas hebraicas. Se você está acompanhando essa linha de raciocínio, você vai se lembrar que lá na Anatólia, na atual Turquia, ou lá entre os hititas, as ofertas elas eram apresentadas também em datas específicas. Porém, em Israel, essas ofertas pelo pecado, elas eram apresentadas na Páscoa, ou em Shavuot, também conhecido como Pentecostes, ou em Tabernáculos, também conhecido como Sukkot, ou nas festas de Lua Nova, que eram festas de cunho mensal, ou na festa das trombetas, ou no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Ou seja, as ofertas pelos pecados só podiam ser oferecidas por ocasião dessas datas específicas. Isso mostra, portanto, toda uma regulamentação, uma administração israelita para esta prática religiosa. Bem, havia um outro tipo de oferta expiatória, que eram as ofertas pela culpa. E essas ofertas tinham em vista a reparação de injustiça. Ou seja, quando o indivíduo, num ato de injustiça, prejudicava alguém. Nós temos isso registrado lá em Lucas 5,15, ou Levítico 5,15 e Levítico 7, de 1 a 10. Consistia no pagamento de uma indenização ou multa. Era um meio de fazer restituição quando as exigências sociais, religiosas ou rituais não tinham sido observadas. Então era um tipo de oferta em que o indivíduo apresentava por ter negligenciado a sua prática de fé, a sua prática religiosa, ou quando ele prejudicava alguém, ele, portanto, apresentava uma oferta pela culpa. Ela era exigida de qualquer israelita que tivesse defraudado a Deus ou a um outro israelita, principalmente naquele caso em que os indivíduos deixavam de honrar ao Senhor com seus dízimos e outros tipos de ofertas. A oferta pela culpa visava isentar o indivíduo dessa negligência. Agora veja, quer fosse contra Deus ou contra uma pessoa, a parte culpada tinha que pagar uma restituição plena, ou seja, tinha que reparar o erro cometido à altura daquilo que ela tinha feito, acrescido ainda de 20% do seu valor. Isso é um detalhe interessante. Ainda sobre as ofertas pela culpa, era necessário sempre que uma pessoa, por ignorância, deixava de cumprir sua obrigação diante de Deus dos sacrifícios, por negligência. E por causa disso, por causa da sua falha no serviço ou na obediência à aliança do Senhor, a pessoa tinha que apresentar uma oferta pela sua culpa. Veja que é uma oferta diferente da oferta pelo pecado. Temos ainda as ofertas consagratórias, que traz essa ideia, portanto, de voluntariedade. É um ato voluntário de consagração. As ofertas expiatórias já têm um caráter mais arbitrário, não arbitrário, mas mais compulsório, né? Elas eram ofertas que todo israelita devia fazer, tanto a oferta pelo pecado ou pela culpa. Agora, as ofertas consagratórias estavam mais na categoria das ofertas voluntárias. E quais são alguns desses modelos, ou algum desses tipos? Por exemplo, as ofertas queimadas, também conhecidas como holocausto. Essas ofertas indicavam a ideia de total rendição a Deus. Nós temos isso registrado lá em Levítico 1, de 3 a 17, e Levítico 6, de 18 a 13. Qualquer israelita podia apresentar um holocausto ao Senhor. Um novilho, um carneiro, um cabrito e uma ave eram todos considerados sacrifícios apropriados. Ou seja, essa oferta consagratória de caráter voluntário poderia ser chamada de holocausto. Mas havia um outro tipo. Antes de falar do outro tipo, essa oferta queimada ou holocausto era feita com o transgressor colocando a sua mão no animal antes de ser abatido.
Depois de o animal ter sido abatido, o seu sangue era aspergido no altar ou no lado do altar. O sacerdote passava então a lavar cuidadosamente a oferenda, a cortá-la em pedaços e dispor esses pedaços sobre o altar. Mais ou menos com essa figura que nós estamos visualizando agora. Você está vendo aí uma foto que retrata o tabernáculo de Moisés, né, anterior à construção do templo, mas que dá um modelo de estrutura para o templo. E aí você está vendo um altar de bronze onde eram apresentados os sacrifícios de animais. E os sacerdotes recebiam dos israelitas essas ofertas e apresentavam no altar esses animais que tinham sido abatidos no derramamento de seu sangue. Ainda nas ofertas consagratórias, nós temos as ofertas de cereais, também conhecidas como manjares. Essas ofertas acompanhavam quase todas as outras ofertas e nunca faltavam no caso dos holocaustos. Ou seja, eram ofertas que estavam sempre presentes na maioria dos outros atos sacrificiais que eram feitos. Vamos ver isso registrado em Levítico 2 e Levítico 6, de 14 a 23. Esta oferta de cereais, ou oferta de manjares, consistia de farinha fina, de obreias, de pães asmos e de bolos. Uma porção da oferta de cereais era queimada juntamente com o incenso. Temos ainda as ofertas de libações, que acompanhavam as ofertas queimadas e as ofertas pacíficas. As ofertas de libações eram ofertas que eram apresentadas por meio de bebida. E essas ofertas eram sempre derramadas. Nunca os indivíduos poderiam ingeri-la. Elas eram derramadas perante o Senhor como uma consagratórias. Um indivíduo, quando apresentava uma oferta de expiação pela sua culpa, dentre as ofertas de comunhão, nós destacamos as ofertas pacíficas. Essas ofertas falam da comunhão restaurada após a expiação de pecados e o perdão recebido. Temos isso registrado lá em Levítico 3 e Levítico 7, de 11 a 36. Frequentemente era feita durante ou depois dos períodos de perigos, adversidades, renovação espiritual da nação, dedicação do templo, reformas, como também durante a guerra, a fome e a pestilência. Temos as ofertas movidas, que eram as porções dentre as ofertas pacíficas, ofertas que pertenciam ao sacerdote oficiante. Havia as ofertas de agradecimento, e essas ofertas, o próprio nome já diz, expressavam a gratidão do indivíduo. E as ofertas voluntárias. Ainda que as ofertas de comunhão fossem essencialmente voluntárias, havia aquela categoria de ofertas de comunhão chamada de ofertas voluntárias, que incluíam as dádivas apresentadas para cumprir um voto. Nós vamos ver isso lá em Levítico 7, 16 a 17, Levítico 22, 21 e número 6, 21. O voto ele era feito como parte de um pedido a Deus e depois pago quando o pedido era concedido. Primeiro o indivíduo fazia o pedido, aguardava a resposta do Senhor e ele apresentava a sua oferta voluntária. Ou podia ser uma resposta voluntária, sem uma pré-condição, à bondade de Deus, como de fato uma expressão assim de muita satisfação pela maneira como o Senhor cuidava dos indivíduos e cuidava do seu povo. Temos as ofertas votivas, não é ofertas devotivas, é ofertas votivas, que podiam consistir em ofertas queimadas ou também em ofertas pacíficas. As ofertas voluntárias elas eram de natureza espontânea e há uma outra categoria aqui, que são as ofertas de ordenação, também conhecidas como ofertas de aperfeiçoamento.
elas estavam intimamente vinculadas ao conceito de consagrar alguém ao serviço do Senhor, exigindo um estado de pureza ritual. São as ofertas, portanto, onde os indivíduos eles eram consagrados ao ministério, à obra de Deus, né, ao serviço do Senhor. Daí porque chamar de ofertas de ordenação. Bem, vamos, depois dessa visão ampla e panorâmica que nós tivemos, vamos ver alguns exemplos na Bíblia que falam sobre esses tipos de ofertas. Esses exemplos vão enriquecer bastante a nossa compreensão sobre as ofertas e sacrifícios nos tempos bíblicos. Por exemplo, na era pré-mosaica nós vamos ter algumas expressões dos sacrifícios e ofertas. Por exemplo, Caim e Abel, conforme o texto de Gênesis 4, demonstra que ambos apresentaram a Deus uma oferta, ou seja, já lá no Éden, os seres humanos tinham essa percepção de honrar a divindade mediante um ato sacrificial. Temos o caso de Noé, que ofereceu holocaustos. Temos o caso de Jó, que também oferecia holocaustos e com propósitos específicos. E se nós examinarmos essas porções bíblicas, nós vamos detectar como desde a época mais antiga, desde a época de Caim e de Abel, como até de Noé, a prática ritualística, religiosa de ofertas e sacrifícios já era celebrada. Temos aí os patriarcas. Os patriarcas eles invocam o nome do Senhor, o que demonstram que eles buscavam acesso a Deus mediante sacrifícios. E aí quando a gente começa a estudar o Gênesis, nós vamos perceber como que os patriarcas eles perambulavam pela terra de Canaã, pela terra da promessa, e levantavam altares de sacrifício em honra ao Deus eterno, ao Deus soberano. Agora, do período que vai de Moisés até Samuel, vamos ter também algumas práticas religiosas dos sacrifícios e ofertas. Por exemplo, o sacrifício que inaugurou a aliança entre o Senhor e o povo de Israel, esse sacrifício não tem paralelo nos ritos mosaicos. Na realidade, os ritos mosaicos vão estabelecer as diretrizes para as outras práticas posteriores que acontecerão. Na terra de Canaã, os israelitas fizeram sacrifícios em vários lugares. É só examinarmos as porções, por exemplo, de Juízes 2, Juízes 6, Juízes 11, segundo esses versículos aí mencionados, que nós vamos ver como que os israelitas fizeram vários sacrifícios ao Senhor dentro do território cananita. O centro principal de sacrifícios nesse período que vai de Moisés a Samuel era a região de Siló, conforme nós temos lá em 1 Samuel 1,3, onde os israelitas fiéis vinham para fazer uma oferta festiva anual. Onde ficava Siló? Nessa região onde você está vendo aí no mapa, onde está essa seta marcada, essa era a região de Siló, onde estava o sacerdote Eli com seus filhos, onde Samuel ouve o anjo falar com ele, um lugar que se tornou importante para Israel, principalmente nesse período que vai da monarquia até, ou melhor, do período que vai de Moisés até a monarquia. Ou melhor, de Moisés a Samuel, desculpe. Então ainda dentro de Moisés a Samuel. Outros lugares usuais de sacrifício eram Bet-Semes, Mispá, Ramá, Gibeá e Gilgal. São lugares que os israelitas utilizavam, né, para apresentar os seus sacrifícios ao Senhor. E eram muito comuns os sacrifícios oferecidos por famílias ou por clãs. Agora, como foi durante a época da monarquia em Israel? Como foi durante a época dos reis de Israel? Saul, Davi, Salomão, Roboão e os demais. Bem, nos dias de Saul, o principal centro de adoração era a terra de Nobi. Nós vamos ver isso lá em 1 Samuel 21:1. Embora as ofertas particulares fossem feitas em Siló, as famílias de Saul e de Davi ofereciam ofertas pacíficas e efetuavam festividades domésticas por ocasião da lua nova. Então você entendeu que a oferta pacífica é aquela oferta que se adequa na categoria das ofertas de natureza voluntária. Davi inaugurou um novo centro de culto em Jerusalém, lá na ilha de Araúna, para onde ele transferiu a Arca do Senhor e onde futuramente se construiria o Templo de Jerusalém nos dias do seu filho Saul. Ainda nos dias de Davi,
O altar com pontas havia sido localizado em Gibeon, mas não demorou muito para que este altar fosse mudado para Jerusalém, onde Davi tensionava construir um templo ao Senhor. Davi reorganizou totalmente o ritual e o pessoal encarregado do mesmo, ou seja, o pessoal que tinha por responsabilidade administrar os negócios ritualísticos das ofertas e sacrifícios do povo de Israel. É Davi quem vai reorganizar tudo isso. Agora olha que interessante. Após a dedicação do templo por Salomão, Jerusalém se tornou o centro mais importante do ritual. Os israelitas passam a ter agora um local apropriado para apresentar a Deus suas oferendas e seus sacrifícios. Entretanto, mesmo depois da construção do templo e dos reis que sucederam a Roboão, Jeroboão, os demais reis do norte e do sul, eles ainda permitiam, ou toleravam que os lugares altos continuassem a ser usados como ambiente de culto. E nós sabemos que nos lugares altos se adoravam as divindades pagãs da terra de Canaã, as divindades pagãs cananeias. Jeroboão I, o rei do norte, do reino do norte, aliás, ele estabeleceu santuários em Dan e Betel. Nós vamos ver isso lá em 1 Reis 12, 27. Por que ele fez isso? Para que o Israel dividido não ficasse unido em torno de Jerusalém. Então ele vai e constrói 2 centros religiosos, um em Dan e outro em Betel, para que os israelitas do norte fossem a esses lugares celebrar a Deus, apresentar seus sacrifícios e ofertas. Agora é possível também que o Jeroboão I tenha construído em Berseba, mais ao sul, um santuário dentro do perímetro da terra de Judá. É possível isso. Várias referências mostram que em Jerusalém eram oferecidos sacrifícios regularmente. Era uma prática contínua entre os israelitas, principalmente depois que eles voltam da Babilônia e reconstroem o templo de Jerusalém. O oferecimento de sacrifícios em lugares altos também era tolerado em Judá. Ou seja, se no norte, os reis do norte acabaram se rendendo à influência pagã, tolerando os altares dos lugares altos, o reino do sul caiu no mesmo erro também, demonstrando como que o paganismo cananeu tinha infiltrado dentro da cultura israelita. Ezequias, ele aboliu muito desses lugares altos e, ao que parece, ele restabeleceu no templo do Senhor os centros dos sacrifícios. Nós sabemos que é durante os dias de Ezequias que um avivamento é instaurado entre o povo de Israel e ele vai tentar abolir os cultos pagãos que eram feitos nos lugares altos. E por quê? Porque os lugares altos voltaram a ser usados também nos dias do rei Manassés, um rei ímpio, somente para serem removidos depois por Josias. Josias é o rei que sucederá posteriormente a Manassés e vai remover esses altares pagãos que estavam nos lugares altos. Temos outro período importante, que é o período pós-exílico, que é o período... Bom, vamos parar por aqui. Então, vamos falar um pouquinho, só para terminar. Foi bastante denso, na verdade, porque de fato, se você pega lá o livro do Levítico, você vai ver que existem uma quantidade muito grande de sacrifícios, de oferendas que são estabelecidas por Deus. E por quê? Porque, em primeiro lugar, havia aqueles sacrifícios que fala aqui que são expiatórios, né? Que é para expiar o pecado, expiar a culpa. Então, o que nós podemos pensar hoje, fazendo um paralelo no dia de hoje, né? Então, quando nós vivemos a Quaresma, nós oferecemos sacrifícios a Deus, e não só na Quaresma, podemos sempre fazer isso, né? Oferecer sacrifícios, deixar de comer algo que nós gostamos, enfim, algo desse gênero, em expiação dos nossos pecados, que é para apagar, né, a culpa do nosso pecado, as manchas do nosso... Na verdade, a culpa não. A culpa ela é apagada na confissão, no sacramento da confissão. E o que vai apagar, realizando o sacrifício, é a mancha que o pecado deixa na alma.
Então havia, em primeiro lugar, esses sacrifícios que eram obrigatórios, né, os sacrifícios expiatórios, e tem toda lá a forma de fazer isso, né? Enfim, se a pessoa era mais simples, se não era mais simples, se tinha condições de... Então, que tipo de animal queria oferecer, né, para aquele pecado, dependia do pecado. Então é como hoje, né? Como o sacerdote, por exemplo, na hora da confissão, de acordo com o que a pessoa diz, os pecados que ela cometeu, vai ter uma penitência maior ou menor. Então aqui o que era lá um animal que era oferecido, né, passa a ser hoje uma oração. Por que basta ser hoje uma oração para apagar a culpa do pecado ou a penitência? Na verdade, a penitência, né, haverá também a expiação, o sacrifício para a mancha. Mas e por que não era da mesma forma como lá no Antigo Testamento? Porque Jesus Cristo já morreu por nós na cruz, né? Então ele já trouxe o caminho para o perdão, trouxe, vamos dizer assim, ele morreu, ele fez o maior sacrifício de todos. Nós vamos fazer também a nossa parte, mas a maior parte foi feita por Deus. Ele é que obteve a nossa salvação plena, né? Então tem muitas coisas interessantes. Bom, depois, aqueles sacrifícios que eram voluntários, né, que ele vai chamar de consagratórios, que você consagra, você entrega. Então o que era isso, né? Puxa, é como hoje nós fazemos. Puxa, eu vou agradecer a Deus. Deus me fez algo, eu tive uma graça de Deus, então eu quero oferecer algo para Deus. Então era isso, só que Deus ali no Antigo Testamento ele estabelecia o que você podia fazer. Como ele estava instruindo o povo a viver a religiosidade, então tudo era estabelecido para que eles aprendessem a fazer, enfim, os sacrifícios, ou nesse caso, agradecer os dons recebidos por Deus. Então, e um deles, uma oferenda que poderia ser feita era o holocausto. O que era o holocausto? O holocausto era quando você queimava toda a vítima, todo o animal. Todo o animal era queimado. E era voluntário. Não havia obrigação de fazer isso. Então, puxa, eu quero agradecer muito a Deus pelos favores que Ele me fez e tal. Então, agora eu quero fazer um holocausto para Deus. Eu quero entregar um animal que eu utilizaria para alimento. Então, nós já falamos um pouco isso na aula passada, né? Porque, matar um animal, né? Que, na verdade, para pagar os nossos pecados, nós... O máximo que podemos fazer, que podíamos fazer, é dar a nossa própria vida em reparação. Só que Deus ele não vai pedir isso para nós, que nós nos matemos, né, para oferecer em sacrifício a Ele. Então que nós façamos isso num animal. E aquele animal ia ser utilizado para alimento mais para frente, né? E os animais Deus criou para o homem, né? Toda a criação foi feita para o homem, né? Para servir o homem. O homem é a criatura mais importante que existe na Terra. E tanto assim que fala, puxa vida, então não seria melhor não matar os animais, mas Deus estabeleceu dessa maneira, tanto assim que Ele mesmo comeu o cordeiro na Páscoa, não é? Jesus, o próprio Deus, comeu um animal, né? E sacrificou esse animal, né? E por quê? Porque eles foram feitos para o homem, e eles têm sentimentos, mas eles não têm consciência, né? Eles não têm consciência. Puxa, para nós é diferente, né? Nós temos sentimentos e temos consciência, né? Então isso torna muito mais doloroso, né, a consciência de cada um de nós, mas os animais não,
Então eles têm aquele sofrimento, mas é um sofrimento, enfim, físico, né? Meramente físico, ali, momentâneo, que é naquele momento de que a sua vida é tirada, né? Mas quando eu falava do Holocausto, é interessante porque foi o que Cristo fez por nós. Ele se entregou totalmente, ele se ofereceu totalmente em sacrifício. E foi uma oferta voluntária, veja só, que o Holocausto é dentro dos sacrifícios, das ofertas voluntárias. E Cristo voluntariamente morreu por nós na cruz, derramando todo o seu sangue. E aí, no começo, ele falava do sangue, vocês lembram? Que os judeus, eles não comiam sangue, eles não comiam um animal sufocado. O que era um animal sufocado? Um animal que foi morto e não foi tirado o sangue dele. Então, não sei, um animal que morre sem mais. E aí, os judeus podiam comer esse animal? Não. Eles não podiam porque o sangue estava lá dentro dele. Então eles podiam comer um animal que você tirava todo o sangue e aí então você podia se alimentar dele. E por que isso? Porque o sangue é a vida, era o sinal da vida. E vai ser o sangue de Cristo que vai ser a nossa vida. Né? É o sangue de Cristo que vai nos salvar. Né? Então é essa figura, essa imagem do Antigo Testamento. Então você vê como tudo ali já vai sendo uma figura do que vai ser o que Cristo vai fazer por nós, o sacrifício de Cristo por nós. Né? E esse sangue, você não vai se alimentar de algo que é a própria vida, né? Então Deus, que é a vida, né, e que derramou o seu sangue e que trouxe a vida espiritual novamente, então em respeito, né, enfim, só para fazer esse paralelo com Cristo, então Deus ele vai estabelecer isso para os judeus, que o sangue ele não fosse alimento para eles, né? Muito bem, então já vemos aí enfim, aí depois falando de outros, o sacrifício de comunhão, né, como vai dizer aqui, que também era um sacrifício voluntário, né, e que acompanhava, então eram outras coisas, assim como hoje nós fazemos várias coisas voluntariamente e oferecemos a Deus em agradecimento, em reconhecimento dos seus dons, né? Então nós podemos oferecer coisas a Deus por coisas boas que Ele nos faz e devemos realizar sacrifícios para expiação dos nossos pecados. Então aquele primeiro lá que era obrigatório, era assim, né? Então, naquelas festas que eram as principais do ano judaico, eram ocasiões para fazer esses sacrifícios em expiação pelos pecados. Ótimo, ficamos por aqui. Na aula que vem vamos falar do sumo sacerdote, qual que era a função dele e todas as vestes, toda a veste dele, o significado, né, de cada peça que fazia parte da sua veste. Também isso é muito bonito. Tudo isso é conhecer Deus, né, porque tudo isso foi estabelecido por Deus. E quanto mais nós estudamos, nós vemos a maravilha de como Deus faz as coisas e como Deus nos ama, como tudo é super cuidado por Deus e tudo está sendo para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa salvação. Então, por isso que é muito bonito estudar, né, ver agora aqui como nós vimos com detalhes os tipos de ofertas e sacrifícios, porque tudo aqui é um reflexo de Deus, né? Nós estamos estudando a Deus através dessas realidades. Muito bem, até semana que vem a todos.